Olá, querido amigo ouvinte da Advento FM, a Rádio da Esperança. Hoje, segunda-feira, 24 de março de 2025. Seja bem-vindo ao programa Manhã de Vento pela Sub 87.9. Este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas. Desejamos uma semana abençoada pelo nosso Criador. E vamos juntos até às 11 horas. Bem, amigos, nesse dia, como a gente já havia anunciado, né? Nós temos aqui uma entrevista muito especial com o Gilmar Domingues Pereira. Ele é atual secretário do Meio Ambiente de Londrina e também... Também da Agricultura. Lembrando que são duas secretarias distintas. Eu sei que você ia falar isso. Não, tá tudo anotadinho? Tá tudo anotadinho aqui. Ele é atual, né, secretário do Meio Ambiente de Londrina, arquiteto, urbanista, engenheiro civil e pós-graduado em engenharia ambiental. Gilmar, ele foi secretário também do Meio Ambiente em Londrina e em 2012 e até 2018. Foi também diretor de operações da CMTU. Quero desejar aqui um bom dia. Gilmar, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos os amigos da Rádio Advento da 87,9. Bom dia, Alex. Bom dia, Cláudio. Seja bem-vindo a todos, muito obrigado aí pela participação, então. Vamos iniciar a nossa entrevista, então, nosso querido Alex? Vamos sim. Vamos falar aqui com o Gilmar, que a gente agradece imensamente por ter aceito o convite de vir aqui, né? Falar um pouquinho sobre essa questão tão importante para a nossa cidade, né, Cláudio? Com certeza. Lembrando também que nós vamos ter o WhatsApp, né, hoje, para que a comunidade externa possa participar. Você pode deixar o WhatsApp aí? É o 999784014, onde você pode mandar a sua mensagem de voz ou texto, né? Se tiver alguma dúvida em relação ao que nós vamos ter aqui no nosso tema, que é muito importante para toda a comunidade de Londrina, pode mandar aí seu WhatsApp, 999784014. 4014, muito bem. Vamos começar aqui já, Cláudio, falando com o secretário. Primeiramente, obrigado, o Gilmar, por ter aceito o convite novamente. E vamos falar aqui sobre os problemas ambientais da nossa cidade, né? Vamos lá. É o seguinte, a gente viu ali que teve alguns problemas com relação ao Lago Gapó, né? Que foi aquele vazamento, né? Que ainda estamos tendo, Alex. Ainda estão tendo, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho quais os impactos que isso causa, como está sendo resolvido. A gente sabe que isso vai ser uma medida emergencial, né? Porque ninguém contava com esse problema, né? Sim. O que vai acontecer? Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre a questão do lago também, né? Perfeito. Muita gente fala, mas está assoreado, tem que desassorear, quem são os responsáveis, quanto custa, para onde nós vamos caminhar, porque é um cartão postal significativo. Acho que aqui de Londrina o cartão postal é o Lago Gapó, né? Então, exatamente. A gente precisa trabalhar a ideia de cuidar desse ambiente, que é um ambiente muito relevante para a nossa cidade aqui, né? Vamos lá? Londrina é uma cidade privilegiada. Que bom. Somente na área urbana são 84 córregos. 84 Imagina córregos. Que ativo ambiental é esse, né? E que, infelizmente, muitas vezes, esses córregos não são tratados da forma como, de fato, merece. E aí, me permita aqui já chamar a atenção dos nossos amigos ouvintes. Vamos já começar aqui, ó. Responsabilidade compartilhada. Isso mesmo. Eu cuido, você cuida, o Cláudio cuida, todo mundo cuida. Mas também aquelas pessoas que transitam por ali têm que cuidar, tem que deixar de jogar entulho em qualquer lugar. Lixo, por exemplo. Vamos lá, vamos sair um pouquinho da área de fundo de vale e vamos para o bosque. Logo no começo do mandato do prefeito Thiago Amarão, eu fui fazer uma visita com ele ali. Porque ele, indignado com aquela situação, falou assim, precisamos limpar, precisamos devolver para a comunidade esses locais de circulação e locais tão maravilhosos, diga-se de passagem. Mas, gente, eu pessoalmente encontrei lá lixo de toda sorte, inclusive um lixo que você é especialista, eletrônico. Tubo de televisão jogado lá no bosque. No centro da cidade. Então agora, você veja bem, aí saindo do centro, vamos para as outras regiões. Você pega ali o Ribeirão Coati, Ribeirão Lindóia e tantos outros córregos, não precisa ser mais afastado não do centro, tá? No centro também, onde nós temos os nossos caminhões da nossa querida CMTU, que faz a coleta e transporte todo santo dia. Tem região que essas coletas são feitas 3 vezes ao dia, 3 vezes por semana. E tem regiões que todas as noites, ou todos os dias, como queira. Então, Alex, Londrina é muito bem servida com esse serviço de coleta e transporte e destinação final de resíduos. Não se justifica nós,
Aí eu quero me incluir nesse rol. Não se justifica nós, Cláudio, jogarmos lixo Sim, com em certeza. qualquer lugar indiscriminadamente. Verdade. Ora, aí vem o Alex e me pergunta, Lago Igapó, de fato, nosso cartão postal. Você se lembra que já houve uma vez um esvaziamento do lago, mas ele foi planejado para fazer as obras de desassoreamento, retirada de resíduos. Muito bem. Agora eu te pergunto, quantos milhares, não vou nem falar milhões, mas quantos milhares de metros cúbicos de sedimento já retornou para a calha dos rios e dos lagos? E aí, compete a nós aqui fazer uma reflexão com os nossos amigos ouvintes da Advento. Veja bem, o que vai resolver nós abrirmos as comportas do lago, fazer a limpeza daquele material, depois vamos falar para onde vai esse material, para onde deveria ir o material. Mas o que vai adiantar nós fazermos a limpeza dessa quantidade gigantesca do material que nós não conseguimos sequer mensurar, Cláudio? E se nós não fizermos um trabalho na bacia toda, contendo essa poluição difusa? Olha que nome bonito, né? Os teóricos falaram que é poluição difusa, mas vamos traduzir aqui em termos mais simples. Falta de educação. Total, né? Porque é o seguinte, a obra que eu faço lá em cima, lá na Madre Leônia Milito, se eu não tiver uma caçamba para colocar os materiais de construção, a terra, a pedra, tal, areia, vai parar onde, Alex? Sim. Pro fundo do Lago Igapó. E não é só ali da Madre Leônia, né? Toda aquela bacia de contribuição gigantesca que nós estamos falando da Gleba Palhano, da nascente do Cambezinho ali que fica perto do viaduto da PR-445. Ou seja, então esse corpo hídrico fantástico, essa bacia de contribuição do Igapó, que forma, né, será formado aí o Parque Linear do Igapó, é uma bacia gigantesca de contribuição. E aí vamos voltar agora no material. Para onde que Londrina vai mandar essa quantidade vultuosa desses resíduos que serão retirados dali? Você tem ideia de volume disso? Impossível. Foi feito um estudo de batimetria, já foi feito esse estudo. Naquela época era um volume gigantesco. Caminhões e caminhões e caminhões. Vamos aumentar, vamos potencializar. Vamos potencializar isso aí. Carretas, carretas e carretas. E aí tem outro aspecto, né? Qual que é a classificação desse resíduo? Porque tem uma NBR, a 10.004, que ela estabelece critérios para você classificar resíduo. Será que esse resíduo é inerte de fato? Será que ele tem muito orgânico? Será que ele é perigoso? Será que ele é contaminante? Então observe que temos muitas condicionantes aí. Não é simplesmente esvaziar o Igapó e promover a limpeza. Lógico, o que provocou toda essa nossa discussão foi com relação ao rompimento da nossa comporta ali, né? Do nosso vertedouro. Pois é, neste momento, o secretário de obras, que é quem está à frente dessa operação, o Otávio, inclusive me ligou faz minutinhos antes de entrar aqui na Advento, ele está pedindo um apoio para os nossos caminhões ajudar a operacionalizar um transporte de rachão, porque ele conserta o vertedouro ali, a parte da comporta, e ela se rompe. E ele não está conseguindo achar um jeito de parar aquele vazamento para que ele, de fato, efetive o conserto definitivo. A manutenção. Exato. Então, qual que foi a ideia? Como a saída do extravasor fica bem pertinho do aterro ali da Higienópolis, nós vamos avançar com a quantidade de brita, de rachão, como queira, um material que possa fazer o tamponamento. Então, será um tamponamento que vai travar aquela saída por baixo daquele ponto onde está rompido. Os outros pontos estão funcionando normalmente, então nós vamos estancar esse vazamento. E aí, vamos esclarecer para os nossos queridos ouvintes, as pessoas que nos acompanham aqui. Por que tem que ser contido isso? Ora, primeiro, nós temos a questão dessa quantidade de resíduos, não está planejado para onde vai. Então, nós temos que fazer um planejamento muito bem feito. Autorização ambiental. Como é um rio, o Cambé ele nasce em outro município e deságua em outro município também, e deságua inclusive no manancial de abastecimento que é o Tibagi, nós deveremos ter obrigatoriamente uma autorização ambiental do Instituto Água e Terra, que é o Instituto do Estado. Sim. Não depende da SEMA exclusivamente. Então observe quantas nuances estão envolvidas nisso. E aí, meu querido Alex, vamos falar agora de um possível esvaziamento. A lâmina d'água esvaziando, calcule a quantidade de mortandade de peixes. Quanta vida aquática será ceifada? Sim. Né? E nós estamos falando exclusivamente das vidas que já seria um prejuízo enorme que nós não podemos nem contar com isso. Sim. Mas você imagina
o aspecto ruim, né? O nosso cartão postal deixaria de existir momentaneamente, e sem contar os odores que surgiriam, ou seja, uma quantidade enorme de vida aquática em estado de putrefação, causando um cheiro horroroso. Complicado, né? Bem complicado. Muito né? complicado. Né? Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, o Daniel da Silva. Não sei se você vai poder responder isso aqui, Gilmar, mas ele está perguntando o seguinte: ele leva sempre a família dele ali na barragem ali, né? Sentido... aquela avenida que tem ali que sobe ali para Prochê. Sim. E ele diz ali que o cartão postal de Londrina está muito feio ali. Se há algum projeto do novo prefeito em dar uma melhorada ali na barragem. Ali é o meio da Garré, né? Ao meio da Garré ali. Aproveitando esse ganchinho antes de você responder, é o seguinte: eu vejo ali que tem vários carros, vários caminhões, pessoas que levam carros para lavar ali, porque tem ali os vertedouros, né? Aproveita os vertedouros. Aquilo ali é legal, aquilo ali como é que vocês veem isso? Porque é o seguinte, de domingo mesmo, quando tem muita gente lá, às vezes eu vejo aquele monte de gente lá e uma pessoa ali lavando o carro. Isso é bacana? O poder público não teria como deixar aquela área ali, pelo menos no final de semana exclusivo, para que a população possa utilizar aquilo ali? Tem algum impacto ambiental essa ideia da pessoa ir lá lavar o carro? Bom, são duas questões distintas, né? Almeida Garré, que o ouvinte mandou a mensagem, qual que é o nome dele, Cláudio? Daniel da Silva. Daniel da Silva. De fato, Daniel, aquela situação ali, bom, nós temos a rotatória, um trecho da rotatória a Heródoto, chegando na Duque de Caxias, da rotatória indo lá pro PR-445, que é o Almeida Garré. E subindo a Bélgica, então uma grande rotatória com as flores bem bonitas ali. Isso. De fato, nós precisamos estender, precisamos melhorar, viu, Daniel? Existe sim até o prefeito determinou que fosse feito uma melhoria ali, capina, roçagem, onde é devido, melhorar as calçadas, melhorar a sinalização viária, que tem uma travessia de pedestre que está muito longe, inclusive ele pediu para que fosse estudado, mas isso aí está a critério do próprio IPU, do nosso colega Bravinho, com a equipe lá maravilhosa. Estive lá até 31 de dezembro, né, Alex, no IPU. Isso adoro mesmo. Aquele povo lá. Mas então, assim, né, o nosso ouvinte pode ficar tranquilo que está no radar também uma melhoria prevista para aquele local. Com relação a esse passivo ambiental, esse dano ambiental que o Alex coloca, de fato, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu mando lavar meu carro em qualquer lava rápido. Ele tem que ter uma caixa retentora de óleo, graxa e lama. Por quê? No meu carro, você imagina bater uma água ali, o que vai escorrer? No mínimo, aquele farelo escuro do freio, né? Pastilha de freio. Não escorre aquela água. Já é poluente aquilo ali. Poluente. Aí cai óleo, graxa, um monte de coisa. No mínimo, nós estamos impactando o rio, né? Que sai depois da barragem ali, a continuidade do Campezinho. Então, eu particularmente não vejo com bons olhos. Acredito que nos próximos meses aí nós vamos estar fazendo uma campanha de educação ambiental e, num segundo momento, proibindo essa lavagem dos carros. Agora, com relação à utilização daqueles vertedouros para encher os caminhões com água, nenhum problema. Essa água é maravilhosa, está à disposição, foi nosso Criador que nos colocou essa bênção, então vamos usufruir sem moderação. Muito bem, muito bem. Ele falou aqui, o secretário aqui, o Gilmar, falou sobre o bosque, né? Com relação aos pombos no bosque, secretário, está controlado? A população está... Não está controlado. O que nós podemos falar sobre essa questão? Bom, vamos lá. Nós temos um desequilíbrio ecológico muito grande, né? Nós temos aí dois tipos de aves que estão nos causando um transtorno bastante grande. A columba lívia, que é aquela pombo maior, aquela caseiro, grande, maior zona assim. E temos a Zenaida auriculata, que é a margozinha. Essa margozinha que é um número incontável, incomensurável, a quantidade de aves. E essa ave ela é tão resistente que ela pode voar até 250 quilômetros num único dia. Então veja o tamanho do transtorno. E qual que é o grande problema? Vamos proibir aqui a alimentação dessas aves no centro. Não vai funcionar. Por quê? Elas se alimentam na área rural de Londrina e à noite elas vêm para um lugar aconchegante, tranquilo, sem predadores. Elas encontraram um ambiente perfeito. E aí, como eu tenho sempre dito, existe um tripé, o triplo A: água, alimentação e abrigo. Nós precisamos mexer
pelo menos num desses As, se nós conseguirmos mexer no abrigo, o que é impossível, né? Nós não vamos cortar a árvore de jeito nenhum, mas nós podemos fazer o quê? Uma poda muito bem feita, que é o que nós fizemos lá. Removemos a maravalha, aquela serrapilheira que está embaixo, totalmente contaminada. Diminuímos a quantidade de galhos que projetam sobre as calçadas e sobre os caminhos. Então, sensivelmente, dá para ver que a quantidade de fezes diminuiu, porque a lei da gravidade nos ajuda, né, Alex? Né, Cláudio? Sim. Os pombinhos estão lá em cima da árvore, projetou o cocôzinho ali, então mapeou, a gente sabe qual é o galho que está causando transtorno para a comunidade. Então, no trajeto das pessoas, onde está aquele mapeamento, simplesmente nós fizemos uma poda de correção na arborização. Muito bem. É bem inteligente, né? Inteligente. Exatamente. Exatamente. Deixa os bichinhos ali, Sim. um pouco sossegados, não incomodando muito. Aqui é um hotel para elas. E lembrando que muita gente deturpou o que eu falei em outras emissoras, e até a título de informação, a gente colocou lá na matéria: Prefeitura de Londrina vai comprar anticoncepcional para pombo. Não existe isso. Não existe isso. Eu disse o seguinte, né? Vai agora, gotinha por gotinha do bichinho. Virei meme aí, tá? Foi até legal. Mas assim, vamos lá, com a informação verídica, né? Que é o compromisso da Rádio Advento aqui, da 87.9 para os nossos amigos. Sim. O que é de fato? O que eu falei de fato, vou repetir aqui, repetirei em qualquer instância. Nenhuma das técnicas que foi testada até hoje surtiu efeito, mas nenhuma das técnicas estão descartadas. E aí citei o que já foi testado. Falei, nós não descartamos, inclusive, rever a questão do anticoncepcional para pombo, que tem um monte de empresa especializada que, com constantes estudos, muitos cientistas, eles desenvolveram um anticoncepcional que ele é colocado na ração. Só que qual que é o problema disso? Tudo, né? É igual bula de remédio, gente. Se você lê a bula, aquelas contraindicações, você nem toma o remédio. Mas até para servir essa ração aí, você tem um problema, porque não serão apenas as pombinhas que vão comer essas rações, né? Então, observe, tudo tem que ser avaliado, tem que ser estudado. Já foram testadas muitas coisas. Inclusive, Londrina já teve em 2011, 2012, por aí. Foi a primeira vez que eu fui secretário do Meio Ambiente em Londrina, depois, segunda vez em 2018, a terceira vez agora. Mas observe, nós conseguimos até uma autorização ambiental do IBAMA para abater 50 mil pombos naquela ocasião. Por que isso não prosperou? Porque nós não tivemos uma empresa especializada, a licitação foi deserta, então nem os estudos complementares foram feitos, porque o IBAMA solicitou uma série de condicionantes. Então eu quero reafirmar aqui para os ouvintes da Advento. Amigos, absolutamente nada funcionou até agora. Mas também nenhuma das técnicas que já foram testadas está sendo descartada. Sim. O que os outros países têm feito? Porque, poxa, você vê aqueles cartões postais na Europa, os casais, né, até românticos, né, andando, aqueles pombos levantando pombo, voo. Não é bonito? É bonito, né? Mas o que Guimarães, em Portugal, fez? Abate. Não é? O que Roma está fazendo? Roma viu que não tem jeito, eles não querem abater, o que eles fizeram? Vamos investir em tecnologia. Contratar uma empresa, coisa linda. Estão utilizando até uns robôs para fazer a limpeza com microjateamento de água, injeta pouca água, remove, succiona. Eles estão resolvendo o problema, mas limpeza constante. É o que o prefeito determinou aqui. O prefeito Thiago disse o seguinte, bom, o que funciona? Limpeza e poda, roçagem, varrição. É isso que nós vamos fazer. Legal. É isso. Bacana. Ainda falando sobre a questão do bosque também, com relação ao que você encontrou lá no meio dos resíduos que vocês retiraram de lá, inclusive tinha eletrônicos lá, né? A gente sabe que vocês também têm um trabalho de educação ambiental, né? Sim. A título de educação ambiental que eu falo, nas escolas, por exemplo. Sim. E como é que você vê o comportamento da população diante do cenário que nós estamos encontrando hoje em Londrina? Você vê o cidadão como um cidadão responsável, você vê que a educação ambiental ela realmente tem atingido e realmente tem surtido efeito, né? Porque os resíduos têm tudo a ver, né? Sim. Com essas questões. Porque toda vez que vai visitar, o Cláudio, por exemplo, um lugar público, você vê, né, coisa jogada ali que poderia estar sendo reciclado e tal. Como é que você vê ali o cidadão londrinense desse ponto de vista? Bom, primeiro que não se restringe ao cidadão londrinense, né? Nós, brasileiros, de uma forma geral, nós estamos bem complicadinhos, viu? Eu quero me incluir nesse rol aí.
Cheguei aqui, não elogiei essa rádio aqui, ô Cláudio. Lembra Sim. que foi que coisa bonita. As paredes todas limpas, branquinhas, tudo perfeito. Eu nem encostei a mão ali, né? Até para pôr a mão eu fico com cuidado, porque o ambiente está limpo. Tá? É muito agradável entrar na rádio aqui na alternativa. Desculpe, na Advento. Observe, aí você tem uma alternativa contrária a isso. Porque se eu entro num ambiente, ele está tudo sujo, riscado e tal, a minha tendência é pegar um caquinho de tijolo no chão e fazer o meu risco ali, deixar ali, ó, vou deixar a minha história ali, vou deixar grafado também. Verdade. Então, infelizmente é isso. Mas agora vamos lá. Traduzindo um pouquinho aqui tudo isso que eu estou tentando explicar para você. Gente, não é normal nós ainda estarmos falando de dengue. Realmente. Nós temos gente morrendo de dengue. Nós temos gente... será que a vida humana não tem significado? Porque tem gente que não está nem aí para nada, né? Ó, não quero nem saber de nada, meio ambiente, esse papo é conversa, deixa resíduos que se explodam. Mas espera aí, gente, eu tenho filho, vocês têm filhos, e os nossos filhos e netos, como é que fica? Você imagina ver minha mãe convalescendo de dengue? Faz duas semanas eu recebi um telefonema de um amigo nosso, que a filha dele, com 49 anos de idade, morreu de dengue, faz 2 meses. Então, peraí, será que nós não temos que subir um pouquinho o nível dessa discussão? Porque enquanto você está falando do comportamento de pessoas que jogam lixo, nós estamos falando de gente que não limpa sequer o quintal da sua própria casa, Alex. É verdade. Isso sabe, é verdade. Cláudio? Então, como é que pode isso? A pessoa não dá valor, se não dá valor na sua vida, respeite a vida do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, da sua mãe, do seu pai. Limpe, conserve. E aí sim, se você limpar o seu quintal certinho, Alex, você começa a ter direito de cobrar a minha atitude positiva também. Você começa a exigir de mim. Escuta aqui, Gilmar, não é tão difícil, né? E começa a exigir de mim. E aí eu fico pensando o seguinte: por que as pessoas têm esse hábito de jogar lixo em qualquer lugar, clandestinamente, né, de forma abusiva, de forma criminosa? A lei de crimes ambientais, ela estabelece multas pesadíssimas, né? E aí, ó, um alerta para quem está nos ouvindo aí, porque graças a Deus nós temos um público ouvinte selecionado aqui, muito inteligente, consciente, né? A Advento tem um público consciente. Então, começa a levar essa informação aqui, porque crime ambiental não é exclusivamente um processo administrativo que a SEMA vai te chamar lá para te autuar, o IAT, né, que é o Instituto Água e Terra, vai te multar. Não, tem uma parte que é crime. Você deixa de ser réu primário, meu caro. Você vai responder lá na 6ª DP, você vai para a promotoria, a nossa querida doutora Hever vai instruir um processo criminal, vai responder nas diversas esperas. Vai ter consequências se você descartar lixo. Mesmo que a multa, ela varia de R$50 a R$50 milhões, o que está na lei. Imagine. Muito bem. Cláudio, nós temos aqui uma pergunta sobre coleta seletiva para o Gilmar. Nós estamos chegando na metade do primeiro bloco. Lembrando que o Gilmar ele está respondendo pela pasta, ele é o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, né? São duas pastas. E eu vou ver para o segundo bloco a gente falar sobre a questão da agricultura. Mas aqui vamos seguir aqui a questão da coleta seletiva. Como tem funcionado? A gente sabe que a responsabilidade da coleta seletiva é da CMTU, mas que também tem impacto na questão ambiental. Então, como que hoje o cidadão está conseguindo separar o material em casa, ainda seguindo essa linha da educação ambiental? As cooperativas elas têm conseguido dar o destino correto de todo esse material, tem coletado. Eu vejo muita gente reclamar, muita gente das cooperativas reclamando sobre a questão de que outras pessoas também fazem clandestinamente ali as suas coletas. Como que está sendo resolvido isso? O que é possível fazer para dirimir essa situação, né? Porque todo mundo precisa sobreviver, né? O que acontece? Muitas vezes o cara que está coletando lixo, o Cláudio e secretário, também é um cidadão que trabalhou numa cooperativa e sabe, né? Aprendeu como é que faz, e aí fala, eu também vou... E aí acaba resolvendo um problema e criando outro, né? Sim. Veja só, nós estamos diante de um problema terrível, problema gravíssimo, né? Que a CMTU enfrenta, mas que acaba influenciando em toda a sociedade londrinense e também na Secretaria Municipal do Ambiente, como você muito bem colocou. Agora, imagine a seguinte situação. Você, cidadão, digamos que o Cláudio separou bem bonitinho lá, certinho o resíduo da casa dele. Separou, esse aqui é o orgânico, esse aqui é o rejeito, esse aqui é o reciclável. Deixou o reciclável lá
Eu não sei se estão entregando saco verde ainda, mas parece-me que tem uma proposta de retorno, né? Mas digamos lá que o Cláudio separou certinho. Aí a cooperativa, por um motivo qualquer, não passou hoje. Algum problema. Porque nós temos 7 cooperativas contratadas pelo município. Todas as regiões de Londrina Estão cobertas. 100% da área urbana de Londrina. Inclusive os distritos também. Tem distrito que é a cada 15 dias. Mas o Cláudio observou que por um problema qualquer o caminhão não passou lá da coleta seletiva. Ok. O que o Cláudio faz? Liga na CMTU. Não. Não? O Cláudio geralmente ele coloca no lixo comum. Ah, entendi. O que era reciclável deixou de ser reciclável. Sim. Com uma simples atitude. Agora sim, o correto é o Cláudio ligar na CMTU, fazer a denúncia de que não houve essa coleta, porque as cooperativas elas são contratadas pela CMTU. Elas têm o dever. Tá lá, tem os direitos estabelecidos no contrato, mas tem um dever também pactuado nesse contrato. De retirar. Exatamente, tem que fazer essa coleta, independente de se o caminhão furou o pneu, faltou óleo. Então, essa parte que vocês falam ali, que a pessoa passa às vezes recolhendo tal, que é como é que você fala? Clandestino. O clandestino. Será porque às vezes não é a ausência da cooperativa naquele espaço? Não. Vamos lá. Bom, eu posso falar porque eu estarei completando neste ano 30 anos de CMTU. Eu entrei dia 1º de novembro de 95. Né? O secretário é um ativo do nosso município, o Cláudio. Ele já passou por várias secretarias, Sim, hoje ele está ali. Sim, mas a gente percebe que ele tem muita capacidade. Tem capacidade, tem conhecimento, então é importante que a nossa audiência fique de olho no que ele está falando ali, Sim. ouvindo o que ele está falando, porque é muito gratificante ter uma pessoa qualificada do naipe do Gilmar aqui. Então observe, obrigado, Cláudio. Eu já estive gerente de resíduos na CMTU, cuidando especificamente dessa pasta, que cuidava das cooperativas. E o que nós observamos? Trabalhar em cooperativa exige-se uma série de condicionantes, é rigoroso, né? O uso de equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, tem uma série de regras que precisam ser cumpridas. E lógico, você trabalhar para uma organização não é fácil. Você imagina, você chega aqui, você chega atrasado, o que o seu patrão Cláudio vai falar para você? Opa, está atrasado, não se repita, é uma advertência verbal. Com certeza. O Alex está preparado fisicamente, psicologicamente e espiritualmente para receber isso. E tem gente que não. Então, nas cooperativas há um problema de comportamento, de relacionamento. A pessoa, qualquer coisa, sai, não quer cumprir aquela ordem, não quer ter aquele horário para fazer a prestação de serviço e fala, ó, e tantos outros motivos, né, que nós sabemos que existem lá. E ele simplesmente se desliga da cooperativa, fala, não quero saber disso, vou viver por conta, vou trabalhar por conta. Só que ele pega na rota e vai abrindo a embalagem. O resíduo que o Cláudio produz, por exemplo, tem lá latinha de alumínio, papelão, tem o PET. O que eu, Gilmar, sendo coletor clandestino, vou fazer? Vou abrir aquela embalagem, vou levar só o filé, meu querido. Só que interessa. Aí quando passa o caminhão, se passar, né, aquele saco de lixo já está rasgado, o cachorro já arrebentou, o gato já virou uma nojeira. Então observe, uma falha gritante que tem no sistema que precisa ser corrigido. Primeiro, trazendo esses clandestinos para a cooperativa com uma fiscalização bastante ostensiva, até porque não há vantagem para quem é clandestino. E aí eu quero que, se tiver alguém me escutando, fique à vontade, depois nós vamos passar no ar o número do meu WhatsApp, viu, Alex? Sim. Faço questão com certeza. Para as pessoas me contactarem, eu faço questão de discutir essas situações aí com as pessoas, até porque não sou dono da verdade, né? Eu vivo aprendendo sempre. Mas observe, não há vantagem. Ele não tem seguro, não tem o INSS que a CMTU paga. A CMTU paga 20% de INSS para os coletores que estão vinculados à cooperativa. Uma vantagem para você ser, né? Sim. Cooperado. Paga água, luz, telefone, administração. Então tem contador, tem tudo lá. E fora a produtividade que a pessoa recebe, né? Os aluguéis dos caminhões. E outra grande vantagem. Semana passada eu conversei com um amigo, não vou declinar o nome dele. Ele é da coleta clandestina, mas acabei me tornando amigo de tantas brigas que nós tivemos. Tem isso também, né, Cláudio? Tem. Briguei Não, eu briguei tanto com ele, porque eu falei, não adianta brigar mais, vamos ficar amigo. Então, ele me procurou, a CMTU não está buscando aqui o meu rejeito. Porque todo o resíduo que você leva para segregar, ele acaba gerando um rejeito. Na ordem de 20% do que é coletado, vai para a CTR de novo como rejeito.
até causa uma impressão ruim quando você chega na CTR. Você fala, nossa, está vindo um monte de reciclável para cá. E na verdade não é isso. São os rejeitos das cooperativas, os rejeitos das pessoas que coletam isso de forma clandestina. E por isso que eu me lembro muito bem a ex-promotora do meio ambiente, a doutora Solange, a quem eu quero aqui cumprimentar, sempre o meu respeito, meu carinho, a doutora Solange. Nós tivemos alguns embates da seguinte ordem: poxa, vocês estão levando reciclável para dentro da CTR, não pode. Aí comprovamos para ela, isso aqui é rejeito da cooperativa. E por isso, amigos ouvintes, Cláudio, Alex, que nós passamos do tempo. Nós temos agora que buscar uma solução para Londrina que transforme esses resíduos em energia. Nós não temos mais que ficar primeiro coletando da casa dos munícipes, levando para a CTR, para as cooperativas, desculpe, e esse rejeito das cooperativas viajar quase 30 quilômetros em Maravilha, para ser enterrado, gerando gás e chorume, que é um pepino. Nós temos lá mais de 70 flares. Flares é aquelas tochas acesa direto, gás biometano queimando. Olha que absurdo. Uma fortuna, né? Aproveitando. Queimando dinheiro. Queimando. E olha só, por que nós queimamos isso? Né? É horrível falar isso aqui, mas eu preciso falar. O CO2, que é o dióxido de carbono, tão falado aí, o gás carbônico, ele é menos poluente que o CH4, que é o gás metano, que é o que é gerado pelo lixo. Então nós estamos queimando para mandar um material menos poluente para a atmosfera, mas estamos jogando fora dinheiro, jogando fora energia. Então Londrina superou essa fase. O prefeito Thiago Amaral me deu uma missão bastante difícil. Preciso ir atrás disso, ajudar a CMTU, os colegas que estão envolvidos com essa área ambiental, para buscar soluções. Nós estamos falando aqui de pirólise, de gaseificação, de plasma, o que os grandes países estão fazendo. Nós estamos falando de tecnologias a nível de Japão, Estados Unidos, Israel, Alemanha. Enfim, soluções nós temos e nós vamos trabalhar com isso. Inserir nesse segmento a tecnologia, né? Porque Sim. hoje está enterrando tudo, está queimando. Ô, Cláudio, a legislação, ela quer coibir. O que é a promotora do meio ambiente? A doutora Solange Vicentini, a doutora Heve, que aí está. São pessoas que querem fazer o rito disso daí. E elas estão corretíssimas. Entendeu? Sim, eu acredito que sim, porque eu imagino em outros países aí, por exemplo, Inglaterra mesmo, né? Sim. Eles fazem a usina, né? Sim. De resíduos. Exato. Né? Por quê? Para gerar energia e, ao mesmo tempo, gerar também gás para as pessoas, né? Aquecimento de casa, um monte de coisa. Imaginemos o seguinte cenário, né? Lá, vamos usar aqui a vizinha Itambé, que fabrica cimento. Eles usam pneus nos altofornos. Então, por que não separar o nosso resíduo de uma forma que esse resíduo bem segregado transforme-se no CDR, que é um combustível derivado de resíduos, para podermos usar nas nossas indústrias. E aí tem um fato grave, né? Gravíssimo. Quanto mais resíduos nós estamos levando para a CTR, de Maravilha, mais gases estamos gerando, mandando para a atmosfera, Poluição. E mais chorume. Nós gastamos em média R$200 mil para tratamento de chorume. Estamos gerando aqui 85 mil litros de chorume por dia. E o que é chorume? Decomposição de matéria orgânica em contato com água de chuva. E a nossa CTR, ela foi projetada para 25 anos. Iniciamos no dia 31 de outubro, grave bem essa data, hein? 31 de outubro de 2010. Ou seja, já estamos indo para 15 anos de funcionamento. Acorda, Londrina, vamos buscar a solução, vamos buscar a tecnologia. E há algum projeto para fazer essa usina para esses resíduos? Sim, estamos... Pode falar um pouquinho? Sim, estamos buscando soluções. O prefeito Thiago determinou, na verdade, que nós busquemos aí soluções para essa tecnologia. E aí, quero deixar bem claro para os nossos ouvintes, para que se tranquilizem, que a tecnologia que será aplicada, não sei em que momento, mas que vamos buscar, ela vai agregar as soluções sociais que, num primeiro momento, antes de passar para essa usina de transformação de energia, o mesmo modelo vai continuar. Ou seja, as cooperativas vão continuar usufruindo todos os resíduos, porque tem resíduo para todo mundo. Sim. Mesmo essas 7 cooperativas atuando, Cláudio e Alex, imaginemos o seguinte... Não atinge a... Não, nós estamos enterrando 420 toneladas de lixo por dia.
Precisava ter muita mais coisa, umas né? 40 cooperativas aí, Cláudio, para ser um É muita coisa. Haja processo cooperativa. satisfatório. É verdade. Ô, Cláudio, nós Diga estamos lá. aqui, Gilmar, agradeço aí teus esclarecimentos. Nós estamos aqui chegando em 9 horas e 42 minutos. Nossa, passou rápido. Nós Muito podemos rápido. fazer o Um intervalo tema agora. muito e importante logo e na sequência gostoso de a ouvir o gente volta. Gilmar, viu? Sim, o homem sabe muito. E é o seguinte, porque a gente precisa falar também da área rural, né? A gente precisa falar também da área da agricultura, né? Se nós Sim. falar só de meio ambiente... Temos muita coisa boa para falar, hein? Então, e aí é o Sim. seguinte, nós temos mais 20 minutos, nós temos Vamos. intervalo. Vamos pro dar intervalo? vamos tomar uma aguinha, né? E Dar logo a um gente fôlego volta. aí. Vamos tomar uma água. Gilmar aí, porque a conversa está muito gostosa, viu? Já já a gente retorna, pessoal. Fique ligado. Até breve. Bem, amigos, estamos de volta então com o seu programa Manhã de Vento e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, né? Dando aqui uma aula de meio ambiente, muito gostosa a conversa. A gente está tendo conhecimento aqui do que está se passando em Londrina e os melhoramentos também que virão, né? Estamos aqui com o nosso convidado, que é o Gilmar Domingues Pereira. Ele é atual secretário do Meio Ambiente de Londrina. Bom, vamos dar continuidade então, Alex? Vamos dar continuidade, Cláudio. A gente já falou bastante aqui sobre questão ambiental. Ainda sobraram perguntas. Sobraram que perguntas aqui. Eu precisam tenho uma aí pergunta que o aqui. Gilmar retorne em outro momento para terminar de responder. Vocês me desculpem, é que eu falo muito, viu, pessoal? Vocês me Não, desculpem mas é aí. que o tema é bastante relevante, né? E a gente precisa tratar de todos aqui para a gente não deixar ninguém de fora. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da agricultura, que é uma pasta também que o Gilmar que comanda, né? Aliás, Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, né? Andam juntas, né? Muitos municípios, até curioso isso, né? Muitos municípios, eles fazem parte da mesma secretaria. Exatamente. Mas aqui Londrina optou-se há muito tempo por estar separado, mas até pela grandiosidade, né? Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para você ter uma ideia, uma das atividades é manutenção das estradas rurais. Nós temos mais de 900 quilômetros de estradas rurais. Nós estamos falando aqui, se fosse possível colocar uma estrada de topo com a outra, dá para sair daqui e chegar em Belo Horizonte, por exemplo. Né? Sim. E você imagina quantas estradas nós encontramos daqui a Belo Horizonte, né? Umas em boas condições, pista dupla, toda sinalizada, e outras não tão boas assim. E essa situação se repete nas estradas rurais, né? Sim. Até por conta do revestimento primário. Nós estamos falando aqui de cascalho na maioria delas. Tanto é que as chuvas que precipitaram no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, trouxe um verdadeiro problema para a comunidade, né? Olha só a pergunta que nós temos para você. Eita, coisa boa, hein? Olha só, saia justa. Existe algum plano para implementar pavimentação em estradas rurais de Londrina, semelhante ao que está sendo feito em Ibiporã, onde a pavimentação tem beneficiado a agropecuária e o transporte escolar? É claro que a gente sabe que tudo vai dinheiro, tudo vai planejamento, tudo precisa ser devidamente pensado, né, Gilmar? Sim. Você tem uma linha que vocês pretendem seguir? Como que hoje o agricultor que está lá nos ouvindo aqui agora pode esperar de um futuro aí para as estradas, né? Considerando também que nós temos fator chuva, temos fator Sim. tudo que muitas vezes o município não tem nem como, né? Sim. Previsibilidade. Mas a gente sabe que tudo precisa caminhar para uma situação que conforte, né, a melhor maneira possível. Isso é bom para o município, né, até porque gera renda também. Perfeito. E melhor ainda para o agricultor que está lá esperando uma ação da prefeitura para poder trazer melhoria. Perfeito. Bom, vamos lá. A nível Brasil, nós sabemos que a agropecuária tem movimentado esse país e tem mantido esse país de pé, né? Não há como negar isso. Até esses dias me procuraram lá e falaram assim: poxa, você é um secretário do meio ambiente diferente, né? Que você defende o agro. Sim, defendo, porque nós estamos falando aqui de sustentabilidade econômica acima de tudo. E observe, quando a pessoa elaborou essa pergunta, ele foi muito feliz porque quantos quilômetros de estrada rural nós temos pavimentada hoje? Muito pouco e geralmente com pedra irregular. Londrina, uma jovem cidade com 90 anos, mas com um potencial gigantesco no setor agropecuário. E com essa extensão,
Olha só, vocês têm noção do tamanho que é Londrina? Eu vou me reportar aqui para os nossos ouvintes entender do que eu estou falando. Na primeira semana como secretário de Agricultura, acumulando a Secretaria de Agricultura, eu fui para frente de Guaracá, cheguei às margens do rio Tibagi. Você conhece lá? Conheço. Vou falar um lugar que você conhece muito bem. De um lado do rio, eu estava em Londrina. Do outro lado, distrito de Terra Nova, município de São Jerônimo da Serra. Pronto, Isso né? aí. São Jerônimo da Serra. Sai por Nova Santa Bárbara, tem saídas que dão até acesso por Açaí, Pau d'Alho ali. Então, a gente conhece muito bem essa região. E aí fica uma reflexão que o próprio prefeito Tiago Amaral colocou para mim naquele momento daquela visita, que ele estava lá comigo. Ele falou, olha, nós temos aqui a ligação dessa rodovia 369 aqui no Tibagi, que liga Ibiporã a Jataizinho, uma saída, e a outra lá em Telêmaco Borba. Nós estamos falando de uma distância de 200 quilômetros de transposição sobre o rio. Hoje não temos mais balsa ali. E perto de Guaravera nós tínhamos uma balsa. Então, vem novidade por aí. Além de pavimentar esse trecho, que é terminar ali do rio Taquara, porque é o seguinte, você saindo de Irerê, Paiquerê, chegando até o rio Taquara, para chegar em Guairacá, você tem ali, bem no rio Taquara, termina o pavimento com CBUQ, que é o concreto bituminoso usinado a quente, que é esse nosso asfalto que a gente faz aqui tradicionalmente. Joga na terra direto? Não. Tem que ter um Tem tratamento na base. Um tratamento de base. Mas passando da ponte para cima um pouquinho ali, já vamos começar com pedra irregular até Guairacá. E muito irregular mesmo. Não é só a pedra, não. A base está ruim. Então, o nosso projeto é pavimentar também com CBUQ até lá e fazer essa transposição. Nós estamos iniciando uma parte de estudos para fazer essa travessia. Para fazer uma ligação que vai ser a nível regional. Essa importância que Londrina tem vai ficar mais clara ainda, estabelecida com essa importante ligação. E aí vem outros trechos de Lerroville até o Elivive 1 e 2. Gente, Elivive 1 e 2 tem um potencial fantástico. Somente dentro daqueles dois assentamentos, eles têm 107 quilômetros de estradas rurais. Já estive lá visitando. Já esteve? Eu já até almocei com eles lá. Sim. Fazem um almoço fantástico, viu? Cheguei lá, uma fome, Cláudio. Pensa bem. São produtivos. Eu sou muito humilde, né? A pessoa me chamou para almoçar, eu não espero chamar duas vezes, viu? Já vou avisando vocês. Na primeira eu já estou dentro. Sim, um almoço fantástico, um povo trabalhador, um povo pujante que quer fazer a coisa acontecer. Então, temos aí a sexta empresa foi avaliada agora e firmamos o processo, o contrato, aliás, e vai fazer o projeto executivo de 107 quilômetros de estradas rurais para dentro do Elivive 1 e 2, com 30 quilômetros de recuperação em si. Nós estamos falando algo aí em torno de 4 milhões de reais de investimento, inicialmente para o Elivive 1 e 2. E o prefeito conseguiu uma atuação muito grande junto com a Secretaria Estadual de Agricultura, na ordem só para as pontes, para você ter uma ideia, nós vamos implementar um pacote de renovação de pontes aí, que são 17 pontes de madeira, que serão substituídas por pontes mistas, estrutura de concreto na cabeceira e essa estrutura metálica que deverá ser providenciada dentro das metalúrgicas. Digamos o seguinte, aqui na São João, uma metalúrgica produzindo a ponte, põe em cima de um caminhão, enquanto o pessoal está trabalhando lá montando as cabeceiras, se trabalha aqui na estrutura metálica. Chega e monta, é uma ponte que dá resultado aí em 90, 120 dias, ela está pronta. É uma ponte versátil. Exatamente. E dinheiro para isso tem, o governo do estado tem, o governador anunciou aí mais de 2 bilhões de investimento na zona rural, e Londrina está se preparando muito para buscar esse recurso, e chega, né, de ficar remendando a estrada, porque nós estamos trabalhando em várias frentes hoje, né? Nós estamos lá na região, pegamos de trás para frente, né? As regiões que tiveram sempre mais dificuldade para atender, e até quero justificar aqui para os nossos amigos ouvintes, nós tínhamos uma cascaleira liberada com licença ambiental, que é na região da Cachoeirinha, e aí você imagina mais de 50 quilômetros de distância de transporte para você levar esse cascalho. Como é que você chega nessas estradas rurais? Estrada do Barro Preto, cada hora uma pessoa fala uma coisa. Para mim falaram que era 5 anos, aí um vereador me procurou, disse que faz 17 anos que não se coloca cascalho. Enfim, nós estamos no Barro Preto fazendo o patrulhamento, né, usando a moto niveladora, uma patrol que está fazendo a limpeza, abrindo as estradas. E na sequência, nós vamos colocar o moledo.
naquela estrada. E só para você ter uma ideia da distância, né? Quando eu estava falando, Barro Preto fica na frente do trevo de Tamarana, tem 3 quilômetros ali que é Tamarana ainda, que faz uma barriguinha, um mapa de Tamarana, e depois disso, Londrina. Vai chegar na divisa de Marilândia do Sul. Nós temos estradas que transcendem, chega a Arapongas, Apucarana. Então a malha viária rural é gigantesca. Muitas vezes a gente nem sabe para onde, né? É verdade. Com quem nós fazemos fronteira, né? Em qual município? Você vê, São Geraldo da Serra está a 100 km daqui e nós fazemos fronteira com São Geraldo. E a ideia é exatamente essa. E por que não, né, colocarmos marcos? Já pensou, mesmo estando na área rural, é um sinal de respeito para os usuários da via. Fala, bom, aqui você está em Londrina, aqui você já está em Marilândia do Sul, está em Arapongas. Lógico, São Jerônimo da Serra não tem jeito, que nós temos um rio, né? Que é uma divisa fantástica, linda, diga-se de passagem, viu? Ô Cláudio, eu gostaria de saber como é que está o nosso horário ali. Nós já estamos em cima do horário. Puxa, vamos fazer Infelizmente. o seguinte, eu só gostaria que o Gilmar falasse uma coisa aqui sobre o canal de denúncia. Como que a população faz para fazer... E o telefone dele é meu contato. Não, dele. e aí é o seguinte, verdade. aí nós já abrimos para consideração final, e aí 2 minutinhos aqui a gente faz tudo isso. Tá bom, Tá? Vamos lá. Bom, vocês sabem que a SEMA atua do meio-dia às 18 para atendimento ao público. Ótimo. Temos gente desde manhã lá, mas o telefone da SEMA para denúncias 33724750, 33724750. 3372 4750. 4750. Já fica um compromisso aqui, nós vamos fazer funcionar um canal de WhatsApp para as pessoas, porque daí não tem dia, não tem hora. As denúncias chegam, nós vamos recepcionar isso. Então vamos agilizar essa nossa comunicação com os contribuintes. Já estão providenciando isso? Isso, já pedi, já faz uma semana que eu pedi, estou aguardando a resposta da minha assessoria, do nosso pessoal administrativo. E aí, quem tiver maiores problemas, 153, né? Que é a Guarda Municipal, que é a nossa importante parceira. Eles repassam para vocês? Repassam para nós. Então é uma importante parceria que tem, com certeza, funcionado muito bem e vai funcionar melhor ainda, né? Com essas nossas novas atividades aí, e parcerias que estão cada vez mais firmes. E aí, então, ficamos devendo aqui para os nossos ouvintes algumas informações pertinentes à REURB, que são as chácaras irregulares. Mas num outro programa... Cláudio, fala do WhatsApp aí para quem tiver perguntas para falar com o Gilmar, pode fazer que a gente vai encaminhar para ele, ele vai respondendo e a gente vai falando aqui. Mas assim, já ficamos com o compromisso de convidar o Gilmar para voltar de novo numa nova oportunidade, Cláudio, para que a gente possa esclarecer vários outros pontos que ficaram pendentes aqui. Com certeza. Porque é um tema muito relevante. É um tema muito importante também para toda a comunidade, né? E principalmente a SEMA, né? Que ele acabou de citar aqui, 33724750, né? Para denúncia, qualquer coisa irregular que você tem aí no seu ambiente aí, manda brasa que eles estão lá para atender. Um minutinho para consideração final, o que você tem a dizer, o que nós, né, deixamos de falar aqui bastante coisa, né? Tempo apertado, Gilmar. Não, mas está ótimo. Olha, gratidão sempre, né, Alex? Você sabe que nós temos aí uma parceria já antiga, conhecendo o Cláudio hoje. Estou bastante feliz em conhecer aqui os estúdios da Advento, da 87.9. Fantástico, vocês estão de parabéns. É isso, levar informação de qualidade e, mais uma vez, me colocando à disposição de vocês, à disposição dos ouvintes. E lembrando, né, que ninguém sabe tudo, nós estamos aqui para aprender sempre. Exatamente. Grande abraço. Lembrando também que, Gilmar, tendo alguma pauta relevante que você gostaria de passar para a gente, pode passar, a gente vai estar aqui acolhendo esses pedidos e colocando as pessoas aqui para falar, esclarecer. Isso é importante também para a nossa audiência, né, Cláudio? Se quiserem me seguir no Instagram, Gilmar Domingues Pereira, né, tudo junto, minúsculo, pode mandar por lá direct. O meu WhatsApp é o 996221078. Cláudio, da minha parte está encerrado. Agradeço aqui o Gilmar pelas palavras, agradeço o Gilmar pela disponibilidade em ter vindo aqui falar com a gente, agradeço, Gilmar, a tua presença aqui, garoto, e foi de grande valia. Grande abraço. Com certeza. Nós é quem agradecemos aqui a presença do Gilmar, né, que deu aqui uma aula sobre o meio ambiente e também alertando toda a população. Fique ligado à Advento FM, a Rádio da Esperança, sempre trazendo conteúdos edificantes para toda a comunidade.